Fala investidor, meu nome é Evandro Medeiros, analista CNPI aqui na Suno, e hoje eu vim trazer uma análise da Wiz Corretora. A Wiz é uma empresa já bastante antiga no mercado, ela era a corretora da Caixa Econômica Federal até 2021, quando se encerrou o contrato e a empresa teve que se virar nos 30 para achar novas participações, novas linhas de negócio. Hoje, o controle acionário ele é detido pela FENAI, que é basicamente a empresa de funcionários da Caixa, da própria Caixa. Então, esses funcionários têm um investimento, indireto nesse fundo de pensão na Wiz. E a Wiz ela opera majoritariamente por canais bancários. Então, ela adquiriu participações em alguns bancos, na corretora de alguns bancos, isto é, ajudou a montar essa operação de venda de seguros com a sua expertise e hoje ela vem colhendo aí os frutos dessas participações. Os principais canais bancários são o BMG, o BRB e o Banco Inter. Também tem o Paraná Banco, que é um banco relativamente pequeno comparado a esses, mas os três principais são esses. E aí nós temos na parte de crédito e consórcios a Promotiva. A Promotiva é um negócio que é uma rede de distribuidores bancários, que nós chamamos de correspondentes bancários, que é tocado pela Wiz. Então ela consegue originar crédito para o Banco do Brasil a partir da Promotiva. Tá? E não é pouca coisa. Em 2023, salvo engano, a Promotiva originou aí mais de 6 bilhões em crédito voltado à pessoa física. Bom, o principal negócio, eu diria, que em termos de valor presente, é a operação do Banco Inter. Tá? Quando a Wiz comprou a operação do Banco Inter, ela pagou mais ou menos 110 milhões. Aí teve alguns adicionais de performance que você vai adicionando, que nós chamamos de earn-out. E hoje isso totalizou aí uns 180 milhões. Acontece que essa participação ela foi adquirida lá atrás, quando o Banco Inter ele não era tão grande. O Banco Inter, nós vemos aqui, a partir de 2020 até 2024, a base de clientes ativos ela quadruplicou praticamente. Então é uma operação que cresce muito, que é muito rentável e que tem muito potencial. Nós vemos aí que lá em 2022, no primeiro trimestre, ele lucrou aí seus 4 milhões, ajustado já pela participação da Wiz. E agora nesse primeiro trimestre de 24 foi 8,1 milhões, encerrou o ano aí de 2024 lucrando seus 36 bilhões. Então a gente está falando aí de um múltiplo de 5 vezes para uma participação que cresce bastante. E o legal desse contrato é que ele tem uma duração de até 2069. Então tem muito valor aí. No mercado financeiro nós utilizamos um instrumento para precificar as empresas que chama perpetuidade. Digamos que quando você vai precificar o Itaú, a Ambev, que seja, a maior parte do valor presente dessas empresas ela está lá na frente, que nós chamamos de perpetuidade. Poucas empresas têm perpetuidade de fato. A Wiz talvez seja uma delas, ou algo que se aproxima de perpetuidade, porque muito provavelmente o Banco Inter vai estar operando em 2069 e a Wiz vai fazer parte disso, pelo menos na venda de seguros, que ela tem 40% dessa participação. A segunda grande participação, não é uma participação per se, mas é bastante relevante, é o estoque de receitas de runoff. Mas o que é isso? O que é esse anglicismo? Bem, o estoque de receitas de runoff são receitas que a Wiz ainda recebe do contrato remanescente com a Caixa, que se encerrou lá em 2021. E por que ela recebe isso? Quando a Wiz ela vendeu seguros que são habitacionais ou de vida, eles ainda são vigentes. Então, toda vez que o cliente vai lá e paga a parcela do seu seguro habitacional, a Wiz ela recebe um percentual dessa receita. E no total, a gente vê que em 2024, a Wiz ela faturou 201 milhões sem fazer praticamente nada, só com seguros vendidos lá atrás. Então isso é uma coisa importante de analisar nessas corretoras de seguros, que existe um estoque residual mesmo após o fim desses contratos. E a gente vê que na composição do runoff a maior parte é seguro de vida, depois habitacional e tem um pouco ali de outros. A gente pode ver que, por exemplo, não tem o prestamista, que tem uma importância bastante relevante para a Wiz, justamente porque a maior parte do prestamista ele é pago na originação do crédito, ao passo que vida e habitacional você tem essas parcelas que podem durar aí, o habitacional pode durar até 35 anos. Tá? A terceira participação seria a do BRB. O BRB é relevante para a Wiz. Hoje, eu diria que é a operação mais madura de seguros da Wiz, um foco bastante grande em prestamista, por exemplo. O BRB ele é um balcão um pouco mais tradicional, no sentido de que no Banco Inter você tem ali uma venda de seguros massificada, no BRB é um atendimento mais físico, mais de agências, então é um banco mais tradicional que o Inter, mas ainda assim é uma participação aí bastante relevante, que entrega bastante resultado para a Wiz. O próximo balcão é o BMG. O BMG é um banco com foco em pensionistas do INSS, com aposentados, com servidores, então ele tem um foco mais em média, baixa renda, ao passo que o BRB, por exemplo, foca nos servidores do Distrito Federal, A gente está falando aí de servidores de alta
média alta renda. O BMG, ele foca num segmento de uma renda um pouco mais baixa, oferece crédito consignado, que é basicamente um crédito que a parcela que você vai pagar ela é descontada diretamente da folha, e a Wiz participa dessa venda desses seguros. Então a Wiz ela ganha uma fatia de todos os seguros que são vendidos nesse balcão do BRB. E aí a última grande participação é a Promotiva. A Promotiva, como eu mencionei, ela origina crédito pro Banco do Brasil, tem um contrato de exclusividade que tem até 3 anos, mas acaba muito breve. Deve haver uma renovação, os termos nós não sabemos ainda, mas é um negócio relevante pro Banco do Brasil, porque a quantidade de crédito originado é um volume muito grande em termos de crédito pessoa física até em níveis nacionais, tá? Então a Promotiva é um pequeno gigante na originação de crédito e ela também vende consórcios. Consórcios são um produto que eu recomendo que você fique de fora, tá? Se você quer ter um bem, eu recomendaria até juntar dinheiro aí, botar numa Selic, num CDB que tem liquidez diária, que pague 100% do CDI. Na média, você vai fazer um negócio melhor do que pagar uma parcela de um consórcio que você não necessariamente vai ver o bem no curto prazo. Talvez você seja o último a ser sorteado, às vezes o primeiro, mas eu não recomendo o produto como um todo, mas é bastante rentável para a Promotiva, né, que acaba vendendo esse tipo de serviço. E por fim, acho que muito válido mencionar o endividamento da Wiz. Tá? Ela acabou se endividando para comprar essas participações, então para comprar a participação do Banco Inter, do BMG, do BRB, que são todos contratos relativamente recentes, ela precisou desembolsar aí uma quantia relativamente grande, tá? E eu acho que é aí que está a grande magia da Wiz. Quando nós falamos de negócios, né, por exemplo, vamos pensar numa fábrica, né, uma Minerva, que é um frigorífico, para ela manter aquelas operações, ela precisa fazer o que nós chamamos de CAPEX. Tem o CAPEX de manutenção. Se ela quer expandir, ela precisa fazer um CAPEX de expansão. Então ela precisa investir no negócio para abrir novos abatedouros, enfim. A Wiz, para ela crescer, ela não precisa fazer isso necessariamente. Ela cresce e ela vai surfando o crescimento dos canais bancários que ela opera. Então hoje o Banco Inter tem aí 20,6 milhões de clientes ativos e a Wiz acaba se beneficiando desse crescimento. Então o CAPEX dela de expansão, ele é negligível. Então ela teria potencial de pagar dividendos muito elevados, né, caso ela não tivesse esse endividamento. Que vale ressaltar, tem reduzido, né? Eles conseguiram emitir 300 milhões numa debênture esse ano e alongou um pouco o prazo dessa dívida, então trouxe um pouco mais de conforto e a gente talvez possa ver até um dividendo mais expressivo para 2025. Dito isso, a Wiz, por ela não ter esse CAPEX de expansão, né? O CAPEX de expansão é basicamente quando ela compra novas participações. Então, do Banco Inter, ela pagou aí seus 180 milhões no total. E esse é basicamente o CAPEX. Como o CAPEX já foi feito, acho que o grande desafio da Wiz aqui é desalavancar para poder voltar a remunerar seu cliente, seu acionista, com um dividendo mais elevado do que tem sido pago mais recentemente, né? Que ele ficou um pouco comprimido muito por conta dessa alavancagem. Então, na área de membros, nós temos uma análise completa da Wiz, com o valuation, ou seja, a precificação, quando que nós achamos que a Wiz deveria valer. Se você tem interesse, convido você para se tornar nosso assinante. Se você está começando e não sabe muito bem como funciona o mercado financeiro, todas essas siglas, eu deixo o convite que você faça parte do Suno Start, uma assinatura mais básica que ensina o passo a passo de como começar a investir no mercado financeiro.